Agora sim, liberado. Tudo bem? Emerson, Rodrigo, tudo bem? Beleza? Boa tarde. Boa tarde. Prazer falar com o senhor. Prazer todo meu, Rodrigo. Prazer todo meu, viu, Emerson? Conta comigo. Ganhar um amigo aqui, estou à disposição, com muito respeito, tá? Com muito carinho, viu? Obrigado mesmo. E todo mundo tá bem aí? Saúde física, mental? Porque hoje em dia as pessoas estão tão agressivas, não é verdade, Emerson? Não é, Rodrigo? É verdade. É muito discurso de ódio o tempo todo, não é? E eu percebo que essa geração nova também, né? Qualquer coisa que você fala, eles já responde na hora, já leva para outro lado, né? Tá preocupante a coisa, viu? Mais amor, né, gente? Mais amor, mais paz, né? As pessoas não querem mais diálogo, né, doutor? Não querem, já quer discutir, quer ser o último a falar, não é? É Tem razão. aquele ego, né? Que eu posso mais, eu sou o melhor. Não, todo mundo igual, a gente morre. Você vê um jogador aí, a idade dele, morreu jogando bola, gente. A gente não é nada, né? O que a gente é, né? Você faz planos pro futuro, amanhã você nem tá lá, né? É verdade. Contem comigo, viu, gente? Mas tem coisa que a gente tem que falar, né? Pra gente fazer reflexão, né? Sim, fundamental. Contem comigo, tô à disposição, viu? Fique à vontade como se você estivesse na minha frente aqui, tomando um chazinho de hibisco, ó. Faz bem, viu? Perfeito. Vou tomar a liberdade de chamar de professor. Fica à vontade, o importante é a gente conversar bem com muito carinho, viu? Bom, só fazer aqui um resumo para a gente entender o contexto. Né? Tá bom. A gente promoveu uma uso capião extrajudicial e toda aquela gama de documentos necessários para o pleito, ele foi encaminhado. Né? Eu vi aqui, tá até separadinho aqui, viu? Os doutores mandaram, tá tudo separadinho na pasta aqui, tá na nuvem. Se um dia perder, acha aqui, tá? Perfeito, obrigado. E aí, assim, quando superadas as etapas das notas devolutivas, foram cumpridas as exigências, chegou-se àquela fase de intimação dos proprietários tabulares, que nesse caso não são proprietários, são detentores de direito real à aquisição. Né? Verdade. E aí, duas irmãs são detentoras de 50%, e o Erval, que foi quem negociou com o Rodrigo, é detentor dos outros 50%. O Erval já tinha negociado com o Rodrigo por um documento particular que não fazia menção a 50%. Rodrigo, de boa fé, transacionou com o Erval achando que tinha adquirido 100%. Achou que tinha adquirido 100%. Isso. E aí o que acontece? Isso aconteceu em 2003. Esse documento particular aconteceu em 2003. Erval, que foi quem vamos botar que ele vendeu para Rodrigo, ele tinha adquirido esse imóvel lá atrás, em 1976, pelos pais da detentora de 50%. Me compreendeu? Entendi. Vamos lá. Deixa eu voltar umas casinhas para ficar mais claro. Existia um senhor chamado João Ramos. Não sei se o senhor tem acesso à matrícula do imóvel aí. Tem, tá tudo aberto aqui. Então, a matrícula do imóvel tem um documento, uma escritura de cessão de 1970. Está lá na primeira página ainda. Tá. Aqui. Tá? Ele é, mais precisamente, o documento de R4, que Laurinda e Armando Borges cederam seus direitos para João Ramos. Tá aqui. Perfeito? Tá aqui. Certo. Em 70. Em 76, João Ramos Filho, por escritura pública de cessão, se declarando único herdeiro dos direitos adquiridos por seu pai, falecido, cede e transfere a Erval a totalidade do bem. E no corpo dessa escritura ele diz que ele está transferindo para Erval os direitos adquiridos do pai, que era desquitado à época. Só que isso aconteceu antes de 74, onde figurava no Brasil o regime da comunhão total. Verdade. Então, quando o pai João Ramos morreu, transferiu para João Ramos Filho e para sua esposa
Perfeito. E aí, em 2003, com um inventário do João Ramos Filho tramitando, Herval negociou para Rodrigo a totalidade do bem. E aí o que aconteceu? Com o processo de inventário tramitando, o Ministério Público se fez presente e falou: epa, João Ramos Filho não transacionou 100%, apenas 50%, porque os outros 50%, eu, Ministério Público, tenho o dever de intervir para dizer que, em havendo duas filhas menores, 50% pertence a elas. Aos herdeiros necessários, né? Necessários. Portanto, precisamos corrigir esse erro, de maneira que Herval tenha somente 50% e as filhas Mônica e Márcia tenham os demais 50%. Beleza? Ótimo. E vocês optaram em fazer o uso capião, acho que a estratégia, né, para regularizar um imóvel, fugir de qualquer direito sucessório ou de doação, optou bem, porque quando nós optamos pelo uso capião, nós fugimos da matrícula, nós não temos vínculo nenhum com a matrícula, né? A estratégia foi muito boa, mas vocês optaram em fazer isso, tentaram fazer no cartório, né? Isso. E aí o que aconteceu? E aí, em 2005, foi expedida a certidão de ônus reais com o registro do inventário, dizendo que aquele erro da escritura lá atrás foi corrigido, de maneira que Herval ficou com 50% e Mônica e Márcia com 50%. Então nós temos, na ordem cronológica, em 2003, um documento negociado 100% para Rodrigo, que de boa fé adquiriu, e em 2005, ele teoricamente teria perdido 50% do que ele cobrou. Até aí, se elas tivessem dentro do decurso do prazo reivindicado o percentual que lhes caberia, elas teriam conseguido, lançado mão das medidas que o Código Civil autoriza. Uma reintegração de posse, ainda que errada, uma emissão de posse, mas elas iriam interromper esse prazo de buscar para si a propriedade legítima do imóvel. Perfeito. Elas só foram se manifestar em 2024. Poderia ter feito, desculpa cortar o doutor, mas poderia ter feito arbitramento de aluguel, né, também. Qualquer coisa para interromper a posse, não fizeram. Ou seja, não é mera tolerância, né? Abandonou de fato, né? Não é comportamento exigioso. Verdade. Entende? E aí, assim, o oficial, então, baseado no provimento que regula o uso capião extrajudicial, ele fez a tentativa de conciliação, que, óbvio, se restou infrutífera. Elas não estão abrindo mão de 50% dela. E aí, baseado nisso, o que ele fez? Eu sugeri, eu pedi para que me abra esse prazo, para que, já que 50% nós temos do Herval, por anuência, porque quando eles foram intimados, o Herval disse: não, eu transacionei 50%. Na verdade, transacionou 100%. Mas baseado no processo, o advogado dele disse: não, transacionamos 50% e eu estou dando anuência, tem meu aval. Então, baseado nesse aval, o que eu fiz? Entrei com uma petição no cartório e disse: olha, já que eu tenho 50%, conceda a uso capião por 50% sem abrir matrícula. Ou abra matrícula nova e traga para essa matrícula as averbações que você julgar necessário. E me dá o termo circunstanciado para que, em sede de judiciário, eu possa brigar pelos outros 50%. Eu pedi isso, ele me negou e disse que a ele não cabe fazer esse juízo de valor, porque uma vez tendo um litígio, ele não pode dar nem 1% nem 100%. Ele teve que mandar um relatório circunstanciado dizendo: está aqui, agora você vai para o judiciário. E foi isso que eu fiz. Eu tentei fazer a petição inicial de uma maneira bem en passant, só para dizer que passei pelo extrajudicial para não poluir o processo, focar naquilo que é importante para o uso capião, que é, de um lado, um possuidor legítimo, não entrou por esbulho, ainda que eu tivesse feito a modalidade a extraordinária, comprova todo o lapso temporal de mais de 20 anos no imóvel, e de outro lado, duas detentoras de direito real que, por comportamento desidioso, por abandono, agora merecem perder e ver convertida a posse de propriedade em favor do requerente. É isso que eu estou buscando.
Sabe, doutor Emerson, infelizmente, a internet, né? Eu falo que eu sou professor raiz, da TV Justiça tem aula minha de 15 anos atrás, mas de 5 anos para cá, surgiu muita gente vendendo curso, gente que você vê que nem é da área, né? Muitas vezes nem advogado vende que você resolve tudo no cartório, de forma fácil, rápida, fazem cursos prometendo que você vai ganhar 20 mil reais por mês, ou seja, as redes sociais, elas ajudaram em muita coisa, mas também trouxe muita coisa ruim, né? Tem muito picareta. E venderam e colocaram na cabeça dos advogados que é fácil fazer no cartório resolver. O cartório foge de tudo que seja polêmico, contraditório. O cartório não quer dor de cabeça. Ou seja, na prática, o cartório não resolve muita coisa, não. Mudança de nome, eles se negam a fazer, né, com facilidade. Eu uso o Capião, então, nossa senhora, só se for um mundo perfeito e olha lá, hein, capaz de recusar. Eu falo nas aulas que é mais fácil, doutor, a gente fazer reúbe do que os Capião extrajudicial em alguns lugares, né? Em muitos lugares, não em alguns, muitos, né? Agora, esse é o típico caso que vale a pena fazer a distribuição da ação do escapião judicial, e o doutor fez, né? Eu não fiz ainda, eu mandei a petição inicial até para o senhor analisar. Eu vi, ela está aqui, eu achei. achei. Algumas coisas em vermelho para a gente ver o que é interessante tirar ou manter. Legal. A petição inicial e distribuir aqui como está. Eu vou até abrir aqui, vamos fazer juntos aqui, ó. Essa plataforma permite que a gente faça na hora aqui, é bem legal. Ao requerimento de escapião extrajudicial. Não tem jeito, o cartório não resolve nada. O cartório, ele quer resolver situações resolvidas, eu falo, né? Mas a hora que tem juízo de valor, não faz, tem litígio, não faz, o tema é polêmico, não faz. Ó, aqui, ata notarial, declaração dos confrontantes, ó. E fez o procedimento completo, hein, doutor? Ah. Tem que fazer bonitinho. Tudo certinho, certidões, ó. Conciliação. Escritura pública de sessão. Não tem jeito, né? Infelizmente Por isso eu fico... cada um fala o que quer, faz o que quer. A gente sabe que todo mundo precisa pagar suas contas, mas esse pessoal que surgiu, principalmente cartorário, que fica vendendo, que resolve tudo na internet, isso dá uma bronca, viu, doutor? Porque além de fazer mal para os nossos colegas advogados, para nós, faz mal também. Queira ou não queira, faz mal para a sociedade, porque assiste um vídeo daquele, acha que tudo é fácil, simples, rápido, né, doutor? Perfeito. Vamos lá. Mas parabéns, a opção em fazer judicial é ela mesmo, né? É ela mesmo. Aqui, ó, a peça está aberta, tá aparecendo, né, doutor? Perfeito, está aberto legal. Também aqui. Bancou aqui. Quer dizer, eu abri aqui no meu Word, tá? Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Mas eu abri aqui. Você tem ela aí, Rodrigo, para acompanhar? Não, tem ela aqui. Tem, tá. Eu mandei no e-mail para você também. Tá? Tem. Acompanhar. Tá bom. Mas por outro lado, eu tô com ela aberta aqui também, tá aparecendo, né? Tá. Perfeito. Legal. Você tá vendo aqui, a primeira tarja vermelha é em relação a Marilyn, que é a esposa do Rodrigo, com quem ele é casado no papel, né? Quando o Rodrigo adquiriu, ele era solteiro. Então eu não vejo necessidade dela figurar como requerente nesse momento. Tá? Deixei em vermelho para escutar o que você tem a dizer. Se você não faz sentido ela estar aqui, porque por mais que tenha sido ele foi adquirido antes da constância do casamento, portanto, via de regra, não pertenceria ao casal, então somente a ele. Caso ele venha se divorciar um dia, digamos, né? Esse imóvel pertenceria a ele e não ao casal. Perfeito? Mas inclusive, é importante até salientar isso, que hoje eu me separei de Mary, então seria melhor deixar ela de fora, até porque eu comprei isso antes, né? A transação foi antes do casamento. Entendi. E a relação dos dois, como que está agora? Porque eu falo isso, né? Porque se a relação for boa, for tranquila, ela pode assinar uma declaração dizendo que ela tem ciência do processo de usucapião e não tem interesse na causa. E poderia juntar essa declaração para evitar amanhã ou depois qualquer tese de nulidade por parte dela, alguma tentativa, né? Não que ela tenha direito. Essa relação é boa? A relação é boa, eu acho que eu consigo isso sim. Legal. Porque se tiver essa relação, se for tranquilo fazer isso, uma declaração simples, chama declaração de ciência. Eu, né, Merlin Araújo Moreira Reis, RG CPF e tal, venho declarar para todos os fins de direito que tenho ciência da ação do usucapião, distribuída por Rodrigo, do endereço tal, mas não tenho interesse na causa. Pronto, junto a essa declaração, pede para reconhecer firma, local e data, por mais que seja simples, reconhecendo firma, acabou, né? Então, se existe essa possibilidade, é interessante, hein?
pedir para assinar a petição inicial com esse termo contido nela também, né? Também, verdade, doutor Edson, verdade. E aqui também o nome correto da ação, ó, parabéns. Infelizmente a gente vê muito uso capião, né? Ação de uso capião litigiosa, mas não, declaratória de uso capião extraordinária com posse qualificada. Perfeito. Eu preferi chamar de qualificada desde o início para ele entender que eu estou chamando a atenção de 10 para 15, de 15 para 10 anos. Para ele entender que eu tenho 15 anos para brigar, mas só preciso de 10. Legal. Que é o parágrafo único do 38. Legal. Tá? O doutor pode fazer isso e pode também colocar aqui, ó, a palavra social. Por que social? Porque cai para 10. Pronto, ó. Também ajudaria, viu, doutor? Uso capião, no caso, uso capião extraordinária com posse qualificada social ao final. Social final. Isso para deixar bem caracterizado que é 10 anos. É o parágrafo único e não o caput. O senhor chama de social, eu chamo de qualificada, né? Que é o termo que também se usa, né? Verdade, doutor. Também se usa. Perfeito. A segunda observação em vermelho é em relação a Herval. Você vê que eu não estou chamando aqui, eu não estou dizendo que é contra ou em face deles, eu estou falando que é para conhecimento deles. Legal, e a peça bem atualizada, ó, tem o 1238, o enunciado 492, que é o novo conceito de posse no Brasil. A peça está bem atualizada, parabéns, legal. Perfeito. Eu mantenho o Herval, vou chamar de polo passivo da ação, tá? Porque, embora ele tenha anuído, eu acho que seja interessante ele ser citado da ação também. Até para reforçar novamente, ou não vejo necessidade de eu citá-lo, porque eu tenho a carta de anuência dele. Eu tiraria, doutor, eu tiraria. Não está errado, mas eu tiraria e eu tiraria do polo aqui, né, desse preâmbulo da peça e deixaria só no final. Eu faria o requerimento da citação dele. Eu botei pedido, eu botei. Legal. Então eu tiraria aqui, por quê? O doutor foi muito inteligente aqui, ó, deixou o pedido declaratório, ou seja, não tem réu, né? Já que o doutor levantou essa questão de forma muito inteligente, então eu tiraria ele do polo aqui. O doutor foi muito sábio, não colocou em face, não colocou conta, deixando claro que é um processo de jurisdição voluntária. Mas para não gerar confusão, eu tiraria. Perfeito. Nós sabemos que o judiciário é ruim, pode ser que o judiciário, né, aconteça, é difícil, solta uma publicação, apresente o polo passivo da ação. Se acontecer, não acredito que aconteça, aí faz uma petição informando que não tem, que é uma ação declaratória, mas requer o andamento do feito, sem discutir o mérito. Sim. Bom, perfeito. Seguindo aqui, as publicações, audiência de conciliação, eu só disse aqui que eu não tenho interesse na composição amigável, porque já foi realizada uma tentativa em sede extrajudicial e infrutífera. Tá? Passei aqui só passando. Legal, ótimo. Tá. Preliminar, eu propus aqui a verbação premonitória. Sei que elas não vão negociar, mas é só para gravar na matrícula do imóvel que existe uma usucapião tramitando agora no judiciário, tá? Legal, verbação premonitória. Isso é excelente, porque evita a dupla venda, tripla venda, fraude, muito legal. Isso. Embaixo eu abri o pré-questionamento, para se eu precisar recorrer lá em cima, em sede de recurso, eu posso lançar mão de 2 recursos para mim, tá? Legal. Recurso especial. E o extraordinário, foi muito bom. O doutor andou acompanhando minhas aulas aqui, hein? Estou sempre acompanhando. Legal, que honra, viu? Que legal. A hora que vier para São Paulo, vem tomar um café comigo e vai ganhar um livro de presente, hein? Com muito prazer. Roda. Aí, fiz a descrição do imóvel aqui, conforme... o imóvel, ele transcreve com exatidão o espaço disposto no PAL, tá? Tanto no PAL da localização, quanto na matrícula do imóvel. Eles coincidem com exatidão, tá? E aí eu acho que vai ser dispensar a apresentação de planta, porque até chamo isso lá embaixo, a exemplo aqui, ó. Mais para baixo, eu coloquei, disse que o IPTU, ele recebeu uma inscrição municipal, não por habites, mas só em razão do lançamento fiscal, tá? Embaixo eu botei a plantinha do imóvel lá no recorte do PAL, tá lá em vermelho destacado, não sei se você está vendo aí, abaixo do IPTU, do espelho do IPTU. Aqui. O doutor foi além, olha que legal. Muito legal. Já fez o efeito de planta, ótimo. Perfeito. Aí mencionei os fatos, né, como o imóvel foi adquirido pelo Rodrigo, e eu ignorei tudo que aconteceu para trás porque eu não quero poluir o processo.
Legal. Quero que chame a atenção do tempo que o Rodrigo entrou em posse do imóvel. Perfeito, arrasou. Nossos colegas, o que eles fazem? Ficam mencionando que foi feito um boletim de ocorrência, que houve uma briga de família, os direitos sucessórios. Aí pega um juiz, uma juíza insegura ou assessora, ele fala, opa, vamos fundamentar aqui de forma fácil, improcedente, ele se mata no segundo grau, não quero bucha não. Então, um doutor muito inteligente, muito estrategista, viu? Até porque elas vão querer chamar atenção para isso. E eu já deixei a réplica mais ou menos engatilhada para bater nisso. Legal, Entendeu? legal. Aí fiz um recortezinho do documento que o Rodrigo adquiriu o imóvel, botei aqui. Legal, fez dentro da peça a apresentação da planta baixa, muito legal, ficou muito bom. E coloquei lá como anexo, vou colocar como anexo também, né? Chamei a atenção em vermelho aqui, dizendo o seguinte, o documento acima não faz menção à fração de imóvel, levando o requerente a crer que de boa fé negociava a totalidade do bem. Tá? Legal. E aí, essa é a minha dúvida. Ao fazer isso, esse é o ponto para mim mais nevrálgico do processo. Eu estou trazendo algum vício do passado que possa interromper e atrapalhar minha usucapião? Não, doutor, com muita propriedade não, pode ficar tranquilo. E eu orientaria o doutor aqui, talvez trabalhar com mais um parágrafo. Importante ainda ressaltar que o uso capião, objeto, né, decisorial, dessa inicial, não exige justo título e boa-fé. Apenas... Né? Botou? Legal. Porque é verdade, né? O 1238 não exige boa-fé. O doutor está fazendo isso para poder demonstrar a história, a origem da posse, mas não é um documento que o juiz pode implicar para dar improcedência, entendeu? Então, doutor, eu não coloquei isso. Eu botei isso para réplica. Tá. Eu quero que elas batam para eu justificar com a lei. Entendi. Como já sabe que vai vir, né, uma oposição, então o doutor está segurando isso no jogo de xadrez, por quê? A hora que for falar do contrato, peraí, o contrato eu juntei por juntar, para demonstrar a origem da posse. Mas esse... Mera liberalidade, esse contrato não é exigência, não é requisito dos capião. Entendi, legal. Entendeu? Ainda que fosse por esbulho. O doutor acha que elas vão aparecer, doutor? Vai aparecer no processo? Vai se opor? Vai, com certeza. Tem jeito, né? Beleza. Fiz uma menção aqui à edificação que está construída, tá? Disse que ela foi reerguida pelo requerente, porque de fato era uma edificação modesta, eles reergueram. Chama atenção aqui, dizendo que foram realizadas reformas para uso e habitabilidade da família. Aí botei a foto do imóvel, tá? Legal, beleza. Foto atualizada. Aí, isso. Disse aqui que, vislumbrando se tornar proprietário, deram ingresso no procedimento extrajudicial. Colocou até o link aqui, ó, atualizado no Google, né? De forma certeira, ó. Legal, hein? Isso. E aí disse lá que foi proposto procedimento via extrajudicial, mas que no momento adequado para a intimação dos proprietários tabulares, né, nesse caso detentores de direito real, elas se opuseram, alegando que tinha sido um esbulho. E esse documento está aí como anexo, eu mandei também. Tá? E aí eu disse o seguinte, eu peguei o trecho do provimento, aquele provimento 149, que revogou o provimento 65 da usucapião extrajudicial, e dei uma colada nos artigos ali, porque se o juiz for fraco, ele passa a entender. Verdade. Que não havendo conciliação, o oficial é obrigado a emitir o termo circunstanciado para que o processo seja feito pela via judicial. Tá? E aí pega o trecho da decisão final, em que o oficial fez e cola na petição, dizendo, olha, tá vendo aí, ó? Não sei se o senhor tá vendo. Decisão final. Estou vendo aqui. Provimento perfeito, ó, atualizadíssimo. A peça, a estrutura dela ficou muito robusta, hein? Gostei muito, hein? Parabéns. Obrigado. Que peça, hein? Obrigado. Aí, eu brinco com os alunos, mas é a peça que vale 20 mil reais, hein? Parabéns. Obrigado. Aí, ó, do direito, só menciono lá o artigo 216A, que foi a inclusão da usucapião, né? Tá. Menciono o provimento 149, digo que estão presentes ali os requisitos, digo que elas só se manifestaram no momento em que foram intimadas, isto é, além de 20 anos de posse do requerente,
Digo que elas poderiam ter lançado diga lá, o uso capião é por excelência um instituto de consolidação da propriedade, o qual decorre do comportamento desidioso daquele que não cuida do seu patrimônio, em favor daquele que, associando tempo e posse, deseja firmar seu direito perante o bem e a sociedade. Digo lá que elas só se manifestar depois de 20 anos, né? Faço só a menção da jurisprudência, pego 2 casos recentíssimos aqui no Rio de Janeiro, em que reconhecem a usucapião qualificada, né, que quando é evidente o tempo de posse para 10 anos é mais do que concedido. Foi o que eu fiz, mencionei 2 casos, eu não acho necessário fazer mais do que isso. E bate 10 anos direitinho, não precisa nem da aplicação do prazo suplementar, né, doutor? Já bate, né? Não. Tá completo. Não, ele entrou em 2003. Ah, tá. Então já são completados, né? De forma... Tá fechado já o prazo, o lapso, né? Ainda que fosse 15, tá mais do que fechado. Tá mais que fechado. É porque se eu só preciso de 10, eu vou trabalhar com 10. Claro, claro. Olha, se eu preciso de 10, eu tenho 20. Não, você não vai arrumar sarna para se coçar, porque você declara 15, aí aparece um vício, alguma coisa, você perde a ação. Para quê? Exatamente. E aí eu vou para os pedidos. Dos pedidos lá, no pedido A, eu acabo no finalzinho chamando de revelia, porque é o que acontece quando alguém é citado, mas não se manifesta, né? E aí é uma revelia independente de haver litígio ou não. Eu deixei como revelia, mas se o senhor conhecer um outro termo que seja melhor do que esse, o senhor me fala, porque para mim acho que tem que ficar revelia mesmo. Aí na letra B é que eu escrevo a dispensa da citação do detentor de 50% do direito real de aquisição, considerando sua anuência em sede de pleito administrativo. Tá vendo o B? Tô vendo. Um B. Tô vendo aqui. E aí no C, eu digo lá, caso o juiz entenda fundamental citar o cedente anuente, que o faça para que, querendo, apresente resposta no prazo legal. Ele vai ter que me dar um despacho para que eu faça informe o endereço correto para a citação desse anuente. Você lembra que você falou assim, não, pode tirar ele. Então eu tirei e vou deixar esse pedido aqui. Me deixa esse pedido aí, de forma genérica, ótimo. Perfeito. A citação dos confinantes eu deixei em vermelho porque eu tenho a anuência dos confinantes. Eles serão realmente necessários? Será necessária a citação deles? Na verdade, depende do juiz. No passado, isso há uns 10 anos atrás, era muito comum, né? Eu juntar os alunos, a gente juntava e o judiciário fazia o quê? Né? No Rio de Janeiro, principalmente. Não, tem que respeitar a ordem cronológica, por mais que tenha a declaração. Eu achava um absurdo, né? Até num livro meu foi muito questionado isso daí. Agora, o que aconteceu de bom, graças a Deus, uns 5, 7 anos para cá? Mudou, o cenário mudou. Muitos juízes estão aceitando. Você junta essas declarações de confinantes, confrontantes, e o judiciário fala, olha, tudo bem, aceito pelo princípio da celeridade e economia processual, e caso ocorra uma nulidade, será feita de forma autônoma. Então, vale a pena juntar e vale a pena pedir a dispensa sim. Beleza, então eu vou pedir a dispensa e caso não aceite a dispensa... Que seja feita a citação por correio. Citação. Isso, citação por correio, que é de praxe, né? Tentou por correio, não conseguiu, vai tentar um novo endereço, pesquisado no SUS, Justiça Eleitoral pelo sistema, não conseguiu, vamos pedir a citação por edital. Perfeito. Legal, mas muito bem feito, hein? Pediu a intimação do MP? Não, pediu a intimação do representante do Ministério Público. Não foi, é o município, né? Então aqui... Município. Ele tem que dar anuência, né? Tem que dar anuência. Tem que dar anuência. Aqui, o que o doutor pode fazer? Requer a intimação via postal ou a intimação para manifestação, por via postal do representante do município do Rio de Janeiro, do Estado, da União e do MP, Ministério Público. Porque o cartório, se o doutor não pedir isso aqui, o cartório depois não registra. Ele fala, não, eu não vou registrar porque não teve a manifestação da União, Estado e Município. É um absurdo, mas eles fazem isso. Então, para evitar que o doutor tenha problema lá no futuro, tá? Mas eu acho que eles já tinham sido intimados lá no procedimento extrajudicial.
Mas é bom a gente ratificar aqui. Não É tem bom, problema, é não. bom, né? É bom porque o doutor vai juntar. E aí eles vão falar, não, já nos manifestamos, ou nada a declarar, pelo menos evita qualquer nulidade, né? E aqui, doutor, eu estou vendo também, por mais que o doutor foi muito clínico, de juntar aqui, ó, ficou muito legal da forma que o doutor fez, né? A peça ficou robusta, bem feita, forte, e a formatação dela ficou interessante. Mas por mais que o doutor tenha feito isso aqui, tem que pedir obrigatoriamente a perícia. Porque no uso campeão, sempre nós vamos ter a perícia, sempre o juiz vai nomear um perito. Então, já sabendo disso, pede a perícia. Requer que seja nomeado um topógrafo para que seja feita a perícia topográfica, né? Ou requer que seja nomeado um profissional para que seja feita a perícia topográfica. Eu não coloquei isso porque, como eu te falei, o imóvel, o uso caminhando, né, que é o lote em si, ele coincide com o PAL e com a matrícula do imóvel. Por isso que eu não coloquei. Porque o juiz, nesse caso, no uso campeão, ele fica preso, ele sempre vai nomear um perito. Por mais que a gente junte a planta menor descritiva, inclusive atualizada, como está, né? Mas mesmo assim ele vai nomear um perito. Primeiro, vai nomear um perito porque ele joga a responsabilidade do perito para depois o cartório não implicar. Depois, o cartório, se não tem a perícia, o cartório também pode implicar para registrar. E terceiro, né, infelizmente no Brasil tem perito que divide dinheiro com o juiz, né? Então são 3 fatores aí, né? Eu posso colocar então, no caso, para o juízo, caso querendo, uma vez que foi apresentada a ONU-GIAS e o PAL, Pode. Se ele não se julgar satisfeito com o que eu tenho, que ele chame o perito. Pode. Eu estou tentando não onerar o meu cliente, porque eu sei que o valor da causa vai ser alto, porque o imóvel está lá, 495 mil. Eu não tenho nem noção do valor da causa, entende? Entendi. Mais ou menos assim, caso entenda necessário, requer, caso entenda necessário, que seja nomeado um perito para levantamento topográfico. Aí o doutor pode completar, uma vez que já foi juntado material atualizado. Pronto. Beleza. Que sejam julgados todos os pedidos, ótimo. Legal. Aqui, o que o doutor pode fazer também, os pedidos de méritos, eles estão aqui. Mas o doutor pode abrir um tópico aqui, dos pedidos preliminares. A doutora repete os pedidos preliminares aqui, que são 3, né? Isso, E no mérito, pronto. Mas a peça está super completa, bem feita. O valor da causa é esse mesmo que é o valor venal, né? O valor do contrato. Valor venal. Legal. Parabéns, doutor. Que peça, viu? Que peça. Fiquei orgulhoso. Uma peça intacta, não tenho o que falar. Essa questão dos pedidos de méritos é uma questão que eu sempre falo para mencionar, mas fica a critério do doutor. Não é algo que vai trazer prejuízo, não. A peça está bem feita, bem instruída, bem fundamentada, com conexão, nexo de causalidade. Os documentos do doutor trabalhou muito bem na formatação. A peça de primeira, o serviço de alto nível, viu? Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Fico muito feliz. Com relação só a essa última observação, antes do valor da causa, eu coloquei nos termos de 319.7, requerente diz que não se opõe à designação de audiência de conciliação. Eu vou tirar isso porque eu não tenho interesse na audiência de conciliação. Tira fora, melhor. E eu gostei também que o doutor trabalhou aqui em relação de documentos anexos que acompanham o feito. Perfeito, viu? Isso. Para facilitar a vida de quem vai ler. Não, peça de primeira, viu, doutor? Muito bem feita, muito trabalhada, desenvolvida. Parabéns, que trabalho de alto nível. Vindo do senhor, eu fico muito feliz. E olha que a gente tem a oportunidade de corrigir muitas peças por dia, né? Essa foi uma das melhores que eu vi nos últimos tempos, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, Rodrigo, você quer fazer uma consideração? Rodrigo, você está bem acompanhado, viu, Rodrigo? Está bem patrocinado aí, viu? Eu falo para ele, doutor. Ele é o cara aqui do Rio de Janeiro. Que legal. Professor, aproveitando a oportunidade, eu queria saber do senhor, esse caso, o senhor encontra muitos casos semelhantes a esse meu? É muito comum, né? Essa situação,
É muito comum. Eu falo isso porque o escritório hoje, umas 2.000 ações em andamento de uso capião no Brasil todo. Então é muito comum, né? É o dia a dia. E é o caso que tem que resolver com forma originária. Porque não cabe a educação compulsória, não cabe a educação diária. Ou seja, nós não temos outra saída senão essa. Então, ele é a ferramenta adequada que se encaixa com uma luva, né? Se não acontecer nenhuma barbaridade jurídica, né, que às vezes acontece, mas não vai ser esse caso, vai ganhar a ação com facilidade, sim. A peça bem feita, estruturada, então tem tudo para dar certo. Eu acho que desculpa, eu acho que ele está se referindo, professor, do caso de sair do extrajudicial para migrar para o judiciário por conta da não oposição. Acho que ele estava se referindo a isso, né, Rodrigo? Sim. Me entendi. A gente começou lá no extrajudicial e vai terminar no judicial, né? É que o extrajudicial, é claro que a gente tenta, a gente quer às vezes resolver no extrajudicial, vendem isso na internet, mas esse caso é um típico caso judicial. Acho que valeu a tentativa extrajudicial, acho que tudo vale, né? Mas tinha que ser judicial mesmo, né? Valeu a tentativa, claro, mas tem que ser judicial mesmo. Não tem outra forma. No extrajudicial seria muito remota a possibilidade de resolver isso lá, né? Entendi. Outra questão também em relação ao Herval, que na verdade o Herval me incorreu em erro aí desde 2003. Né? Eu só tomei ciência dessa situação em relação às outras meninas, a Mônica e a Márcia, agora, março de 2024. Em relação ao Herval, até em função de todos esses gastos, né, adicionais que eu vou ter, eu consigo acionar ele aqui fora. Pensei, né, até uma ação penal em relação ao estigmato. Porque assim, né, eu tinha, porque hoje eu tenho um documento assinado, né, por ele, me vendendo uma totalidade de um terreno. E, na verdade, a partir de março, né, eu descobri que eu só comprei metade desse terreno. Eu oriento fazer isso, pode ser feito, né? Pode ser feita uma denúncia crime, mas eu oriento fazer isso só depois da distribuição dos capião, na hora que estiver na fase estação. Porque para não ser usado contra vocês. Só na fase estação. A hora que o uso capião estiver bonitinho, redondinho na fase estação, começou a citar alguém, aí legal, faz a denúncia crime. Que aí se for usada, alguma coisa não vai atrapalhar o uso capião. Citação e citação dos entes. A hora que começar o juiz determinar as citações, inicia o procedimento de citação do uso capião, dos confrontantes, de qualquer pessoa, né? Caiu na fase de citação, legal. Pode fazer o protocolo de uma denúncia crime, não vai impactar em nada, né? Agora, antes disso eu não faria. Não faria porque o judiciário, ainda mais no Rio de Janeiro e em outros estados também, o judiciário infelizmente tem se livrado das ações. Alguns juízes, né? Tem muita gente boa, mas alguns maus juízes têm se livrado das ações e usa qualquer motivo. Então, se tem uma denúncia crime, o caso é litigioso, por isso não cabe o uso capião, e poderia julgar improcedente só para julgar, bater meta e deixar vocês resolverem isso em segundo grau. Então, para não correr esse risco, não faça não. Entendi. Agora, eu não corro risco da questão da decadência da denúncia, professor? Tem que tomar cuidado com isso, com essa questão do prazo, né? Porque eu tenho a decadência de 6 meses. 6 meses, é isso aí. Porque da data do fato, né, do conhecimento da data do fato, que foi dia 11 de março. Quer dizer, se a gente pula para frente, estou falando até dia 10. Faz a distribuição. Como o uso capião está bem bonito, bem forte, faz o quanto antes. Vai sair um despacho pedindo documentos, conferindo documentos, e depois já vai para a citação. Acredito que a gente consiga aproveitar o prazo sim, viu? Ok. E ele não vai ser citado de início, né? A não ser que o juízo entenda que há necessidade. De início não vai ser citado. Mas é só para eles não usarem contra nós. Você não vai falar, olha, inclusive a situação é totalmente litigiosa. Então, espera, entrou na citação, pronto. A gente já tem segurança porque entrou na citação, o processo já está firme, né? Entendi. Tá ótimo. Minha dúvida era essa também. Mas muito bom, parabéns. Tá pronto para distribuir, hein? Pode distribuir já depois da nossa conversa aqui, hein? Professor, Emerson tá pronto, não é isso, professor? Tá isso aí. Tá pronto, a peça tá pronta, fora essas inclusões que o doutor vai fazer, mas isso tá pronta, tá de alto nível, hein? Tá de parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Tá pronta para protocolar. É judiação não protocolar hoje, hein? Tá ótimo. Olha, as minhas dúvidas foram sanadas aqui. Assim, eu estava bastante confiante do que eu tinha feito, mas eu não tenho essa experiência no pleito judicial. Então, tinha conversado com o Rodrigo, que eu achava
importante escutar a opinião daquele que eu considero melhor, a maior referência hoje, e de forma acessível, que é o senhor, né? Então, obrigado pelos esclarecimentos e caso o senhor necessite também de alguma diligência aqui do Rio de Janeiro, pode contar com um amigo aqui. Tá bom, e também ganhou um amigo aqui, mais que um professor, tô sempre aqui para te ajudar. Mesma coisa, se precisar de alguma coisa em São Paulo, se vier para cá, e às vezes a gente sabe que vem para cá fazer uma audiência e o voo é mais tarde, né? Alguma coisa assim, as portas estão abertas pro doutor, tá? Muito obrigado. Um abração, estou à disposição sempre, é só me chamar. A última pergunta em relação, iniciando essa fase judicial, você tem mais ou menos uma ideia de prazo? Aonde o doutor está, eu vou calcular 2 anos e meio, é a média. De 1 ano e meio a 2 anos e meio, é a média. Pode ser mais, pode ser menos, né? Mas é a média aí. Ok. Mas vale a pena, porque o uso capião não é só para regularizar o imóvel. Enquanto ele estiver distribuído em andamento, após a distribuição, né? Ele também é um escudo protetor, ou seja, aplica-se a súmula 237 do Supremo. Então você consegue também trabalhar muito bem como matéria de defesa. Então, é importante que ele vai dar certo, né? Ótimo. Perfeito. E na réplica, doutor, aí o doutor menciona, na hora que o doutor vir com a réplica, menciona também a súmula 237 do Supremo, tá? Uhum. Pode ser, eu vou conversar com o Rodrigo, pode ser que no momento da réplica a gente faça uma outra monitoria aqui com o senhor, entendeu? Que a gente trabalha com a contestação, eu preparo a réplica e a gente faz uma outra conferência, se for necessário, nesses mesmos moldes. Combinado. Manda a peça e nós fazemos aí, faço o advogado do diabo pra gente imaginar o que o outro poderia fazer, tá bom? Perfeito. Tá ótimo, então. Combinado. Ó, bom falar com vocês, ganhar um amigo aqui, tá? Emerson e Rodrigo, estão convidados a vir aqui a hora que quiser, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Ótimo, professor. Muito obrigado. Parabéns, doutor Emerson. Arrasou, hein? Arrasou. Obrigado. Tchau. Tchau, Rodrigo. Tchau, tchau.